coração. Pai, quantas coisas boas Ele tem derramado ao nosso coração, Senhor. A gente tem visto, Pai, que a palavra dEle tem sido sim sementes que tem fortificado o nosso coração. Continue derramando sobre a vida dEle um bálsamo novo, Pai. Sobre a mente dEle, sobre o coração dEle, Pai. Palavras vindo do alto, do céu, sobre a vida dEle, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que Ele possa calçar os calçados do Evangelho da paz. E por onde Ele passar, Senhor, que Ele possa deixar a Tua palavra sendo semeada, Senhor. Deus, seja com Ele na palavra desta noite. Pai, que eu sei que o Senhor já derramou um novo óleo, uma nova unção sobre a vida dele, Senhor. E nós estamos aqui com o coração aquecido, aberto, para ouvir da Tua palavra, Pai. Abençoa a casa dele, a família dele, tudo aquilo que leva o nome do pastor Beto, Pai. É assim que eu abençoo e eu oro em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e a paz de Jesus. Amém. Já louvaram ao Senhor de todo o coração, todo o fôlego. Como é bom dizer, Ele me ama. E esse amor é verdadeiro e é sem interesse. Isso entra na nossa alma e nos dá refrigério. Glória a Deus por isso, mais um culto. E nós estamos em uma série chamada... Quem lembra a série que nós estamos? Desperta. E essa série nos levou a nos despertar para muitas coisas. E nós fomos edificados com várias palavras aqui, palavras de bênçãos vindas do alto. Tem nos dado um start em nossos corações. Mas essa semana, buscando do Senhor, eu vi que, olhando para dentro de mim, para os irmãos, para as pessoas do meu convívio, para o trabalho, a gente nota que estamos em um tempo, meus queridos, que, como foi falado aqui, todos estão precisando muito da misericórdia de Deus, queridos. Todos. Nós estamos precisando de um socorro vindo do alto para os nossos corações, porque nós temos visto e ouvido problemas de todas as ordens junto às pessoas nesse tempo. Problemas de saúde, problemas familiares, de ordem financeira, problemas profissionais, problemas nos relacionamentos, dores na alma, insegurança, medo. E o Senhor falou, leve uma palavra para fortalecer a fé dos meus irmãos, para também nos despertarmos e entendermos que Ele é a fonte de toda misericórdia, que Ele é aquele que nos protege, é a proteção que nós precisamos. Então, o despertar nessa noite é para que, mesmo nesse tempo difícil que estamos vivendo, que todos estão passando de incertezas, nós temos um Deus que não só nos ama, mas Ele age em favor daqueles que esperam nele, que buscam nele com a intenção verdadeira de coração, e que hoje haja um derramar do Espírito Santo sobre nós, haja um renovo vindo do alto, porque nós precisamos, irmãos. Eu nunca vivi um tempo em que ouvi tantas pessoas com problemas de todas as ordens, dificuldades de todas as ordens, e o Senhor está nessa noite, prontos a falar ao nosso coração sobre esse refrigério, sobre esse alimento para a nossa alma. E eu convido os amados irmãos a abrirem comigo a palavra no livro de Salmos, Salmos número 121. Eu quero pedir para a mídia projetar, se for possível, na versão ARA. Salmos 121. Amém. Salmo é bem facinho de localizar, né, na Bíblia física. Bem no meio da Bíblia, um salmo conhecido. A versão ARA, que é a versão que eu vou estar lendo para os irmãos. O salmista, num momento também de dificuldade como nós, diz o seguinte: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Ele está perguntando. O meu socorro vem do Senhor,
que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Pai querido, nós queremos, Pai, nós precisamos, nós declaramos nessa noite, Senhor, que nós precisamos, Senhor, do Teu socorro, Senhor. Nós precisamos do Teu toque de amor, de poder, de graça, Senhor. Nós precisamos, nós carecemos da Tua misericórdia, Senhor. Nesse tempo em que estamos vivendo, Pai querido. Ó Senhor, continue olhando, Senhor, para nós, Senhor, com os Teus olhos de amor. Obrigado por essa palavra que por si só já fala sobre os nossos corações, Pai querido. Estamos em um tempo, Pai querido, de dificuldades, Senhor, de incertezas, Pai, mas que a nossa fé nunca esmoreça, Pai, que nós possamos ser os Josués da nova geração, fortes, corajosos, e sabemos que por onde estivermos, o Senhor estará conosco, nos tomando pela Tua destra, nos capacitando, nos protegendo, guardando nossa família, aquilo que pertence a nós, Pai. Nós precisamos, Senhor, de um refrigério. Nós precisamos, Senhor, de um renovo nessa noite. Desperta em nós, Pai. Desperta, Senhor. Desperta em nós, Pai querido, o saber que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, e que o Senhor é o nosso socorro, que o Senhor é o nosso sustento, que o Senhor é quem nos protege, que o Senhor é a fonte de toda a proteção sobre nós. Fala conosco, conforme o Teu querer nessa noite, nos dê ouvidos atentos, Pai querido, e que possamos sair daqui nessa noite totalmente renovados e com a nossa fé fortalecida, porque nós precisamos, Senhor. Desperte em nós o poder que há, Senhor, na fé junto a Ti, em nome de Jesus. É assim que nós oramos. Amém. Glória a Deus. É certeza que todos conhecem o Salmo 121, o Salmo, um dos mais lindos da Bíblia. Olho para os montes, de onde vem o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É muito profundo, esse salmo é um dos que eu mais gosto da Bíblia, e o autor desse salmo, ele foi um homem muito bem sucedido, ele foi um guerreiro do Senhor, ele foi um bom pastor de ovelhas, obediente ao teu pai, ele foi um instrumentista de primeira, ele era ungido de Deus, ele foi compositor, compôs salmos lindos como esse, e ele foi um dos maiores reis da história de Israel, e ainda mais nesse currículo, da descendência dele, veio o nosso Senhor, Redentor, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É tudo isso atribuído ao autor desses salmos, o rei Davi. Amém? E lá no verso 1, o que ele já fala? Elevo os meus olhos para os montes, porque nós notamos que ele está passando por muitas batalhas. Nesse tempo aqui, meus queridos, o Davi tinha perdido Samuel, teu grande amigo. O profeta Samuel tinha já morrido, e era um homem que era conselheiro de Davi, conselheiro das pessoas de Israel, era juiz de Israel, profeta, e foi Samuel quem derramou óleo na cabeça do rei Davi, ungindo ele para ser o novo rei de Israel. E ele estava abatido, triste com essa perda, mas também passando por tribulações, incertezas, os inimigos querendo tomar o reino de Israel, ele buscando estratégias no Senhor, e ele olha para o alto e faz essa pergunta. No verso 2, está muito relacionado comigo e com você. Ali no verso 2 ele diz, o meu socorro. Quem não precisa? Eu não vou nem pedir para erguer a mão, quem precisa de um socorro, mas não um socorro qualquer.
desses socorros que o teu carro quebra, alguém vem e te ajuda. Isso é muito válido, isso é muito importante nesse momento. Mas um socorro, meus queridos, que é sobrenatural, que é para a alma, que é para o espírito, que é para o nosso ser, que é eterno, que vem daquele que nos criou. É esse socorro que o salmista está falando aqui neste salmo e que nessa noite está despertando em nós quem é a fonte de proteção. Quem é a fonte? De onde vem essa proteção que nos dá tranquilidade, paz e refrigério? Porque muitas vezes nós nos encontramos como o próprio rei Davi e questionamos os nossos montes. Quais são os nossos montes? Nossas circunstâncias podem ser as aflições, podem ser as dores, as dívidas, as crises familiares que muitas vezes chegam até nós, o cansaço, vivemos tempos de cansaço, desânimo, o medo, a ansiedade. Esses últimos meses, todas as vezes que eu estou me dirigindo ao meu setor de trabalho, eu tenho pedido para o Senhor misericórdia. Eu falei até com o senhor Rubens hoje, a minha oração quando eu estou a caminho do meu setor de trabalho tem sido aquela de Bartimeu: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque é incerteza, é pressão, são coisas novas entrando, mudanças, e nós no meio daquele bombardeio, e ai daquele que não tem a força e o socorro do alto, corre o risco de sucumbir. Então, muitas aflições ainda podem abater a alma de cada um de nós, mas nós não podemos baixar a guarda, porque nós somos filhos de Deus. Nós proclamamos aqui que Ele nos ama, e se Ele nos ama, Ele cuida de nós, como aquele que ama cuida o amado. Ele cuida com carinho, com zelo, com proteção, com justiça e com paz. Você não está abandonado, você não está só, mas é que a palavra nos garante que nós teríamos mesmo aflições. Se a gente achar que não, será que existe alguém que não tem problema nenhum? Nós estaríamos dizendo que Jesus estava mentindo quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, ou seja, não perca a fé, não retroceda na fé, porque é ela que vai te levar à vitória. É aquilo que está aqui dentro de cada um de nós, em todas as áreas. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, nunca tire essa fé de dentro de vocês em tudo que vocês forem fazer, porque ela vai ser o auxílio poderoso, ela vai vir de uma fonte que nos protege, o guarda de Israel que não dorme, que guarda a tua saída, a tua chegada. É Ele. Então não desanime, não fraqueja nesse tempo, porque o que mais as forças do mal, o inimigo quer é que você desista no meio do caminho. Mas não deixe de tentar chegar do outro lado, mesmo com tempestades, porque no barco que nós estamos, está conosco aquele que dá ordem aos ventos e às tempestades, e elas cessam. Elas cessam, porque Ele, como diz o salmista, o nosso socorro vem de quem? Vem só de quem criou todas as coisas, céu, mar, água, terra, natureza, inclusive eu e você, e tudo que há aqui, é pouco para nós, é dali que vem esse socorro que nós estamos falando aqui. E muitas vezes a gente tem um desejo de arrancar de dentro de nós tudo aquilo que nós sabemos que nos perturba, que nos tira o sono, que nos causa dores na alma, aquilo que atrapalha a nossa caminhada, a limitação que nós temos dentro de nós para cumprir a missão que Deus nos deu para pais, mães, esposas, filhos, empregados, cidadãos. Nós temos uma missão dada por Deus, e há sempre limitações, queridos, inquietudes de alma, traumas, todos nós as temos, complexos, medos que não sabemos quais, de onde vêm. É assim a nossa vida, assim estava o rei Davi quando ele compôs esse salmo, ao ponto dele chegar e pedir socorro para o pai, que ele sabia
que ele viria em encontro às suas aflições, e de fato ele veio, e ele venceu todas as guerras, todas as batalhas, em nome do Senhor dos Exércitos. Esse foi o Davi. Então, às vezes dá a sensação para nós, eu não sei para vocês, muitas vezes parece que essas lutas que eu estou falando aqui, elas chegam todas ao mesmo tempo. Da mesma hora que te dá uma enfermidade, alguma dor, vem uma crise financeira, vem um problema com o filho que você não tinha, vem problema no trabalho, no relacionamento conjugal, você fala, meu Deus, está desmoronando tudo, e agora? Sempre tem uma saída para aquele que é a fonte inesgotável de proteção, que nos guarda, que não nos abandona, que não é como homens, é aquele que está conosco nas nossas frustrações, nas nossas derrotas e celebrando conosco as nossas vitórias. Ele é Deus imutável, nele não há sombra sequer de variação. Então tudo isso gera em nós o que? Uma insegurança, muitas vezes, uma incerteza, mas o salmista, ele tinha certeza que nessas batalhas que ele estava passando, nesse momento difícil, ele não estava só. Ele parava um pouco e pensava no Senhor. Ele erguia os olhos e pedia o socorro do Senhor. Então, esse é um salmo de fortalecimento da fé, meus queridos. Este é um salmo de fortalecimento da fé, de proteção e da segurança em Deus. E hoje eu profetizo em nome de Jesus que nós sairemos daqui fortalecidos, renovados em nome de Jesus, com start em nossa mente, com despertar para aquele que tem a mão sobre nós e nós não estamos sós. Caia por terra qualquer acusação e qualquer medo que nós possamos sentir, porque nós estamos juntos com a fonte da proteção que é o nosso Senhor. Amém? A partir do verso 3 que nós lemos, a palavra, olha que interessante, queridos, uma palavra relacionada à proteção, proteger, guarda, aparece 7 vezes nesse salmo. Mas não precisa conferir agora, você pode conferir depois. Abre o Salmo 121 depois e olha lá quantas vezes vai aparecer protege, proteção, guarda, cuida, protege. 7 vezes para o Senhor ratificar mesmo na nossa alma que Ele é a fonte de toda proteção. Vocês podem conferir como esse salmo fala dessa proteção. Então o próprio salmista Davi, ele mesmo responde a pergunta dele. De onde virá o meu socorro? Ele responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Parece óbvia essa resposta, mas não é. Por que essa resposta não é óbvia? Porque o socorro dele, do Davi, nesse tempo, ele vem de quem? Do Deus que ele confia, porque naquele período, queridos, tinha muitas pessoas que esperavam socorro de onde? De Baal, de entidades políticas, de outros deuses que ele erguiam altares nos montes. Mas o Davi fala, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Nesses montes pode ter outros tipos de socorro para aquelas pessoas. Algumas pessoas acreditavam que o socorro deles vinha dos reis, dos sacerdotes. Mas Davi falava, não, o meu socorro vem do Deus que criou os céus e a terra. Então o Davi opta por um socorro que ele recebe e ele não fica devendo nada para quem fez aquele favor. O socorro que vem para nós não ficamos devendo nada. Por quê? Porque quem dá o favor para nós é cheio do que, irmãos? De graça, de amor, de bondade, de paz, de misericórdia. É gratuito, é um socorro gratuito que nós pedimos e só temos uma coisa que nós podemos fazer, gratidão. Só ficamos devendo para o Senhor gratidão. Senhor, sou grato, porque todas as vezes que eu entro no trabalho pedindo a misericórdia de Deus, eu saio falando, Senhor, obrigado, porque o Senhor esteve comigo hoje em todos os minutos, todos os segundos, todas as horas, até agora. Graças a Ti, Pai, muito obrigado. Nós devemos apenas então a gratidão, porque, irmãos, falar a verdade para vocês, o mundo está tentando engolir os crentes, é ou não é, pastora? A crentaiada está caindo de monte, volumoso o negócio lá fora. Mas o diabo, ele promete muitas coisas para as pessoas, prazeres momentâneos,
risos, coisas que não edificam nem um pouquinho. Só que escuta isso, o diabo jamais, jamais vai poder ter um relacionamento de amor com aqueles que o buscam e o seguem. O amor é como nós cantamos aqui, vem da fonte daquele que nos ama. Então, não tem como a pessoa seguir o outro lado, o mal, e receber um relacionamento de amor. Não tem como, é impossível. É como o cego Bartimeu, que viu que Jesus estava passando, ele falou, não quero perder essa oportunidade, eu não quero perder. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo, fica quieto, não atrapalhe o mestre. E ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como quem diria, é hoje que eu mudo a minha história, é hoje, porque eu não sei se ele passará por aqui outra vez, antes que eu morra. E o Senhor disse, parem, ouçam, chamem-no. Ele joga a capa para trás, que é tudo aquilo que ele carregava de peso, de culpa, de acusação, e vem até Jesus, e Jesus gentilmente o cura e fala, tua fé te salvou. Então ir para o mal, ir para o secular, para o mundo, as coisas que o mundo oferece, seria a mesma coisa, que o Bartimeu começar a enxergar, começar a seguir Jesus. Estou com saudade de quando eu era cego lá, da minha capa, vou pegar de novo a minha capa, vou para lá. É a mesma coisa que você encontrou vida e querer a morte, encontrou luz, quer voltar para as trevas. O negócio nosso, irmãos, é caminhar para frente sempre. É difícil? Não é fácil seguir Jesus. Aquele que quer seguir-me, negue-se a si mesmo, pegue a tua cruz, então siga-me. Senão, não vai dar em nada. Não é fácil. Nós temos que negar algumas vontades, como o rei Davi fazia. Porque hoje está um pé no mundo, um pé na igreja, achando que é brincadeira, e o tempo está correndo, as coisas estão acontecendo, nós precisamos desse socorro. Então fujam, irmãos, de tudo que tem aparência do mal. Tudo aquilo que você sabe que não provém de Deus, não vai te trazer benefício nenhum, e Deus pode suprir com abundância aquilo que você negou. Você pode ter certeza absoluta disso. Todas as vezes que você nega algo que você sabe que não é de Deus, Ele supre com abundância na tua vida. Ele te dá vida em abundância, que Ele não mente, é promessa dEle. Então o nosso socorro vem daquele que nos amou primeiro, aquele que criou todas as coisas. O nosso socorro vem do leão da tribo de Judá. Amém? Então, que tipo de proteção eu posso esperar do Senhor em um mundo como esse, onde existem injustiças, maldades, dores, provações, perseguições, traições? Qual é esse socorro? O salmista, nesse salmo que nós lemos, ele fala de 3 formas de proteção. A primeira proteção que ele fala é no caminho. É no caminho que nós estamos, eu e você estamos. Ou seja, é no vai e vem numa estrada chamada vida. Trabalho, faculdade, casamentos, relacionamentos, lutas, desafios. No verso 3 ele diz isso, ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormirá aquele que te guarda. Então ele nos protege onde? No caminho. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormirá aquele que te guarda. Isso se você confiar nele de todo o coração, aí ele estará contigo por onde você for. Basta exercer uma fé de coração, não precisa fazer malabarismos. Falar, Senhor, eu confio em Ti, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, eu sou limitado. Isso aí, queridos, é dependência de Deus. É coração quebrantado, e a Bíblia fala que um coração quebrantado Deus não resiste. Por isso que muitas vezes as pessoas estão fluindo no Espírito, fluindo em Cristo, nas coisas que eles fazem, nos caminhos, porque eles estão sempre conectados com a fonte da proteção. Não podemos desconectar, porque tem um lado puxando a cordinha. Desconecta. E às vezes as lutas vêm tão grandes que não conseguimos sair delas, e temos que ficar pedindo socorro, muitas vezes socorro dos lugares errados.
A segunda proteção, a primeira no caminho, são nas suas emoções. Isso eu acho tremendo, queridos. Nos vazios da alma, aqueles buracos gigantescos, como disse um dos teólogos do século XIX, não lembro o nome, o vazio da alma do homem é do tamanho do mundo. E por isso mesmo, só Deus pode nos curar. Olha no verso 7, o que ele diz? O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Eu acho tremenda essa preocupação do Senhor em guardar a nossa alma, nossos vazios, nossas angústias, porque Ele guardará a nossa alma. Jesus vem depois e ratifica isso lá em Mateus 11, 28, quando o Mestre diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis comigo que sou manso e humilde de coração. E achareis o quê? Descanso para as vossas almas. É só nele. Nós temos muitos paliativos, temos a medicina que nos auxilia muito. Não devemos deixar, mas alguns vazios da alma é só suprido pelo Mestre dos Mestres. Quando a gente tem esse mergulho e esse óleo derramado sobre a nossa cabeça, amém? Então tem muita gente perdendo tua alma, e isso não tem nada a ver com o inferno, vai para o inferno, não vai. Tem a ver com não sabermos viver os céus na terra. Não sabemos que temos um Deus que pode todas as coisas, e às vezes olhamos para as circunstâncias, olhamos para o lado, olhamos para baixo, e não sabemos olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. Muitas vezes o que acontece? Nós temos que abrir o nosso coração para aquele que está batendo a porta todos os dias. Eis que bato a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Ele é gentil, ele está batendo a nossa porta. Então nós temos que buscar essa fé, esse socorro bem presente na hora da angústia, porque isso nos fortalece. Socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor guardará a tua alma, primeiro nos caminhos, depois a nossa alma, e terceiro, a proteção no nosso trabalho, a proteção no teu trabalho, amém? Nos teus negócios, nos teus empreendimentos. Isso tem a ver com o que, meus queridos? Com nossos sonhos, com as nossas batalhas, com as nossas conquistas, com nossos anseios profissionais, com aquilo que rege a nossa vida para o nosso ganha-pão. Então Ele está trabalhando ao teu favor nas entradas e nas saídas. Lá em Isaías 64, 4 vai dizer que desde a antiguidade nunca se viu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Ele está trabalhando em favor daqueles que o buscam. O Senhor protege o teu trabalho. O verso 8 ele vai dizer: o Senhor guardará a tua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. É o que eu tenho sentido no meu trabalho, ao menos, porque se não fosse Ele, eu não sei como seria lá dentro. Não seria mesmo, não saberia mesmo. E a minha família tem acompanhado que essa mão de poder esteja com você, nos teus negócios, nos teus empreendimentos, na tua casa, na tua família, um socorro poderoso que vem do alto e olha para você tão pequeno, para mim tão pequeno, e fala: eu te amo, eu estou contigo, eu sou a tua fonte de proteção. Não deixe nunca essa fonte de proteção em nada da tua vida. Nunca escolha Deus em algumas coisas e para outras não. Leve Ele contigo sempre, porque só terá coisas boas ao teu lado. Ele quer que você saia em paz, volte em paz. Nós precisamos dessa proteção, precisamos desse socorro. Então ore, peça ao Espírito Santo, que sempre que você estiver fazendo algo, já ao levantar, você se lembra, desperta desse socorro que está presente, que muitas vezes nós esquecemos e buscamos muitas vezes socorros em pessoas erradas, em coisas erradas. Nós queremos descanso e buscamos descanso em lugares errados. O descanso é só naquele que disse: vinde a mim, o descanso para a alma. Por isso, às vezes, estamos na geração mais cansada de todos os tempos. Esse é o Senhor que está conosco, que é essa fonte. E já indo para o fim, por que nós podemos depositar nosso pedido de socorro nele? No nosso Deus poderoso, que a cada dia conosco,
nos fortalece, nos guia. Nós podemos confiar porque Ele é um Deus que não fecha os olhos nunca, queridos. Ele está sempre atento ao teu clamor, sempre atento ao teu clamor. Vou pedir para a Mídia projetar aqui, o Salmo 34:15, pode ser na NVI mesmo. A palavra diz que Ele está atento, os olhos dele estão atentos àquele que é justo e sempre está junto com ele, com o teu clamor. Olha lá, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Esse é um dos meus salmos prediletos também, salmo da minha conversão. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, nós que somos justificados por Cristo, e os seus ouvidos estão atentos ao teu grito de socorro. Então grita mesmo, irmãos. Socorro, Deus, por favor, me ajuda mesmo. Amém? Não é pecado ter medo, pecado é se entregar ao medo. Entregue no alto, no socorro que vem do alto. Então, todos fecham os olhos. O teu melhor amigo pode fechar os olhos. Gabs, teu melhor amigo, Mateus, Davi, a tua esposa fecha os olhos, dorme, teu esposo, teu patrão, teus pastores, mas até os anjos, os anjos também devem tirar uma soneca de vez em quando. Ô querubim, tirando uma soneca aí, querubim. Eu andei muito, guardando muito por aí, estou cansado. Não, tem pessoas precisando de você. Todos dormem, mas nós lemos no Salmo que aquele que guarda até os anjos não dorme. Ele está atento para ouvir o teu grito de socorro, teu pedido de misericórdia, e Ele vai estar com você, te erguendo e te levando pelo poder da fé. Creia nisso. O rei Davi foi quem foi porque ele cria muito nisso, queridos. E olha que ele era só o rei de Israel, era fazer isso aqui, vinha comida, manjares, escravos, vinha tudo na mão dele, mas ele falava, eu não troco nada pela tua presença. Foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Então o verso 4 está falando isso. É certo que não dormirá, nem dorme o guarda de Israel. É certo que não dormirá, nem dorme o guarda de Israel. Então nós estamos protegidos como o rei Davi foi também em todas as batalhas, se confiarmos a Deus esse nosso socorro. E porque nós podemos depositar também nosso pedido de socorro nele? Porque Ele é um Deus que está perto, está próximo. No verso 5 vai dizer, o Senhor é quem te guarda, pegue para você nessa noite, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Ou seja, com fé, onde você vai, a tua sombra não está sempre junta? Ele é como a tua sombra, como o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é a tua sombra. Como é bom sabermos disso, termos essa certeza, esse refrigério. Por que podemos confiar nele o nosso pedido de socorro, de misericórdia? Porque Ele controla o universo. Ele controla todas as coisas. Tudo está sob o controle dele. Ouvimos muitas coisas, mas nada foge do controle dele. Já ouvimos cientistas dizerem que a Terra será acometida por um meteoro daqui 3 milhões de anos, que vai explodir não sei o que, não sei aonde, mas o controle do universo, todas as coisas estão no controle dele. Como está no verso 2, o meu socorro vem do Senhor que fez o quê? Os céus e a terra. Adoramos a um Deus que criou todas as coisas do nada, e deu teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para encerrar, meus queridos, a pergunta, como eu faço para tomar posse desse socorro, desse cuidado, dessa presença, dessa proteção, dessa proximidade, é olharmos para a direção certa, ampliando nossa visão, nosso olhar de fé, porque nós olhamos para muitas coisas e às vezes temos dificuldade de olhar para aquele que rege a nossa vida, aquele que governa a nossa vida e fazer um único pedido de clamor como o salmista fez. Eu sei que tem pessoas aqui precisando, estamos, como eu disse no comecinho, tempos difíceis, estamos ansiosos com receio de algumas coisas não darem certo, mas nessa noite o Senhor está falando que Ele vai fortalecer a tua fé, vai te refrigerar e vai te dar um despertar para essa luz, que nós vamos sair das trevas e irmos
para a luz. Em nome do Senhor Jesus, da escuridão, qualquer tipo de tentativa de escuridão não vai ficar sobre nós, porque sobre nós está essa luz. Então nós temos que olhar com fé para o alto, de onde vem o quê? Esse socorro. Abrir as portas do nosso coração para aquele que está batendo, e muitas vezes nosso coração está endurecido, não ouvimos essa voz, mas nós temos que ouvir, não duvidar, olhar além e pensar nessa parceria tão abençoada, nós e o nosso Deus. Vai que eu sou contigo, vai que eu sou contigo, apenas creia. Então nós não podemos ser como pessoas que querem esse socorro e não buscam o Senhor, buscam outras coisas, buscam direções que não são de Deus, olha para baixo, olha para o lado, mas não olha para Deus. Sentem culpa, mas tira toda a culpa. Deus não olha para a culpa, Deus não olha para o passado. A palavra diz que os seus pecados foram perdoados. Então, às vezes nós temos clamado, não temos clamado o suficiente. Será que eu tenho clamado o suficiente? Eu sinto que às vezes nosso pedido de misericórdia, a gente não consegue tirar do fundo da alma, a gente tenta, às vezes, merecer, gastar tempo tentando merecer a bondade de Deus, provar que somos bons, mas às vezes basta um filho de Davi ter misericórdia de mim. Precisamos ficar provando que somos isso, aquilo. Basta um filho de Davi ter misericórdia de mim. Ou a mulher do fluxo de sangue, né, pastora? Colocar as mãos nas vestes de Jesus e tirar a virtude dele. Ele fala, quem me tocou? Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher foi curada. Então, o socorro de Deus não atrasa, não adianta, ele vem no tempo certo, porque ele está acima do tempo. Ele tem a maneira certa, a estratégia certa para cada um de nós, no nosso trabalho, nos nossos caminhos, refrigério para a alma. Ele não muda, ele tem um relacionamento de amor com você, Dirceu, com você, Thaís. Ele sim consegue ter um relacionamento de amor. O mal não. O relacionamento dele é baseado no amor. Ele é o amor. Nele não há sombra de variação. Ele não dorme, guardará a nossa saída, a nossa chegada para sempre. E encerrando, nosso socorro virá sempre do Senhor que nos criou, que nos deu o fôlego de vida e que tem guardado a minha vida, a tua vida. Por isso aqui, famílias lindas, abençoadas, jovens, cheios de planos, de projetos, alguns com dores, mas sabendo que estamos protegidos, que Ele está cuidando de cada detalhe no tempo dEle. Ele não tem cronos, Ele não tem relógio. Então creia, nessa noite, creia que vem um renovo, creia que a fonte da tua proteção é aquele que te criou, o nosso Senhor. Amém? Você recebe como vindo do alto essa palavra? Amém? Vamos ficar em pé então. Quero chamar aqui o Ministério de Louvor. Feche os teus olhos um instante e pense. Às vezes tem cristão que tem orgulho de pedir socorro de Deus. Eu não tenho nem um pouco. De pedir a misericórdia dEle. Ele sabe, irmãos, das nossas fraquezas. Não precisamos esconder nada dEle. Ele sabe também das nossas virtudes. E Ele ama as nossas virtudes e quer dar mais virtudes. E nessa noite, se eu fosse fazer um apelo aqui, pedir para todos aqueles que precisam de socorro vir até a frente, todos viriam. Então nós vamos, eu e a pastora nessa noite, nós vamos estar aqui à frente depois da oração, nós vamos estar ungindo todos vocês com esse renovo, com essa unção de proteção, com essa unção que vem do alto, para todos aqueles que estão com problemas nesse tempo que sabemos que estamos. Mas Ele vai te trazer alívio nessa noite. Você vai sair por aquela porta de uma forma diferente, como você que entrou. Então, não perca tempo agora, não se distraia, feche os teus olhos, entre nessa dimensão de adoração. Nós estamos em um lugar, em um ambiente de milagres, de cura, eu creio nisso. Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã, a fonte de proteção, a fonte de misericórdia. Ele está nessa noite nos despertando para algo que muitas vezes nós não estamos pedindo, que é o socorro dEle.
pousando em mim. E se eu passar acharei conforto em teu amor, pois eu sei que é aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Glória a Deus. Creio que o Senhor está trazendo refrigério aos corações, às mentes nessa hora. Continue, Senhor, fazendo a tua obra no meio da tua igreja, Pai. Senhor, nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos do teu socorro diariamente, Senhor. Nós carecemos da tua misericórdia que se renova a cada manhã e é o motivo pelo qual nós não perecemos, Senhor. Nessa noite, derrama, Senhor, derrama desse óleo fresco na mente de cada um, Pai. Que nós possamos despertar e saber que essa proteção está conosco na saída, na chegada, Senhor, nos nossos caminhos, na nossa alma, com cura, Senhor, no nosso trabalho, nos nossos negócios, nos nossos empreendimentos, Pai. Senhor, fortalece a nossa fé, Pai, por favor, Senhor. Não permita, Senhor, que duvidemos, Senhor, do teu poder, da tua graça, do sobrenatural. Nos ensina a olharmos para o alto, Pai, de onde vem o nosso socorro, Senhor querido. Tu estás, Senhor, nos esperando, batendo a porta, Pai querido. Oh Deus, muito obrigado por essa gentileza, Senhor querido. E nós declaramos nessa noite, nessa relação de filhos e pai, que nós queremos e precisamos, Senhor, do teu aconchego, da tua fortaleza, Senhor querido. Nos revigora nessa noite, Pai, nesse momento difícil. A nossa esperança está em ti. A nossa esperança está em ti, Senhor. Está na tua provisão, Senhor. Está na tua cura, Pai querido. Está na tua justiça, na tua destra. E que se cumpra em nós todo o propósito santo que já foi, Senhor, pré-estabelecido quando nós nascemos, Senhor, para o louvor da tua glória, Pai. Não permita que desviemos para a direita nem para a esquerda, mas que possamos prosseguir, Senhor, assim como foi teu filho Davi, Senhor, que não olhava para a direita nem para a esquerda, mas olhava para o alto, e ele saiu vencedor de todas as batalhas, Senhor, por mais difícil que elas fossem, Senhor. Nos ensina a sermos assim também, Pai. Sabemos que é possível, Senhor. Sabemos que o Senhor tem misericórdia de nós, que o Senhor nos guarda, Pai querido. Obrigado, Senhor. Profetizamos uma unção de refrigério e de renovo, Pai querido. Um despertar para esse pedido todas as manhãs de misericórdia, Senhor, da tua justiça, sobre a CB Vida, sobre as famílias aqui representadas, sobre os que estão em viagem, sobre os que não puderam estar aqui hoje, Pai. Cuida de nós, Pai, com teu zelo, com teu carinho, e nessa noite nós vamos receber dessa unção, vinda do alto sobre a nossa cabeça, que ela desça em nossa mente, Senhor querido, em nossos corações, nossos pulmões, nossos órgãos, nossos músculos, nossas pernas, nossa caminhada, nosso pé. Nos reveste com a armadura santa, Pai querido, com a tua proteção nessa noite. E nós não vamos sair por aquela porta da mesma forma como nós entramos. É assim que nós oramos nessa noite, te agradecendo em o nome de Jesus. Amém.
e amém. Vamos aplaudir ao Senhor nessa noite pela palavra dele. Amém. Glória a Deus. Quero chamar a pastora aqui à frente. Hoje só eu e você, pastor, aqui hoje, até os nossos guerreiros vão ser aqui ungidos. Nós vamos fazer um corredor aqui.